Você nunca foi da Umbanda, né? Não. Ela era, e aí nessa época que ela recebeu o laudo do médico, essas coisas que não poderia ter filhos, né? Aí depois ela foi para a igreja que você, porque você é luterano desde criança, né, da Isso, sua de berço. família e Aham. tal. Então, se você puder falar alguma coisa dessa parte assim, da época que, pô, ela não poderia ter filho e tal e tal e tal, e como foi esse processo, porque hoje vocês têm dois filhos, mas como que uma pessoa que não poderia ter e hoje tem duas crianças que são saudáveis, né? Ela tinha a fé dela, então ela fez um monte de trabalho para engravidar. E algum desses trabalhos eu tinha que estar pelo menos lá com ela. E eu fazia orando. E então, tipo, eu fazia, Deus, eu sempre tive muita dúvida com tudo com relação ao certo e errado. Eu tinha 99,9% de certeza que aquilo estava errado. Mas eu falava assim, tipo, eu acho que cada um tem o seu caminho. Cada um tem sua hora, cada um tem o seu encontro com o Espírito Santo ali que vai levar a Cristo. Então, a hora dela era aquilo, ela tinha que passar por aquilo. E hoje em dia ela entende muito disso, ela ajuda muita gente que tem problema com isso. Mas ela fazia os trabalhos dela e ela não chegava nem perto de engravidar. E quando ela começou a ir para a igreja, uma amiga nossa, ela se converteu primeiro, que também era de Umbanda. Ela, ela teve uns sonhos, umas coisas, e se converteu. E isso gerou dúvida na Gendra. Sim. E quando a Gendra ficou com dúvida, ela começou a me perguntar as coisas. E eu tava indo para casa, tinha ido buscar ela no serviço, e ela me fez umas perguntas. E eu voltei. Eu voltei e falei, não, vamos para um restaurante, vamos jantar e a gente fica conversando. E a gente ficou conversando durante horas sobre isso. E eu falando para ela por que eu achava que era errado e como que era errado. E ela aceitou. E ela começou a ir para a igreja, ela se envolveu com o ministério infantil, começou a se envolver na igreja mesmo. E aí ela começou a entender. E fez estudo bíblico com uma senhora da igreja luterana que ajudou muito ela, muito mesmo. Conversou muito com o pastor e com a pastora que a gente tinha, que eram muito bons na época, ajudaram bastante ela. E ela foi encontrando a verdade. Na verdade, ela foi vivendo com Jesus e viu que a vida era melhor. Melhor do que antes, né? Isso. E quando ela engravidou do Miguel, ela não sabia. A gente descobriu da gravidez do Miguel. Ela estava com 6 meses e 3 dias. Falou. É. Quase Então, nasceu. a gente brinca que era uma gravidez miúde, né? 3 meses estava pronto o bebê. Então, assim, ó, e o cuidado de Deus até nessa época eu estava desempregado e a gente recebeu muita ajuda, assim, ó. Tipo, a gente falou, a Gi tá grávida e tá de 6 meses. A gente ganhou tanta roupa que a gente teve que doar roupa que o Miguel não usou. Que, tipo, alguém falava assim, minha vizinha teve um filho, um menino de tantos meses. E trazia 2, 3 sacolas de roupa. E a gente só tinha o trabalho de lavar, passar e arrumar. Que Então, coisa, né? teve todo esse cuidado. E ainda Deus cuidou de vocês, porque eu nunca tive filhos, né? Mas acho que desde o momento que a pessoa descobre, a pessoa descobre bem cedo, né? Tem todo um rolê, um cuidado, vai pra médico, vai pra isso, vai pra aquilo. Vocês já estavam ali com 6 meses de gestação e ela falou que tinha tomado, sei lá, chá, um monte de remédio achando que era coisa de estômago, né? Uhum. Isso poderia até prejudicar a criança, mas Podia, mas assim, como era obra de Deus, o Luiz Miguel, na época que a gente descobriu que estava grávida dela, eu fazia extra numa empresa à noite, estava muito na época da chikungunya. E dava as doenças de microcefalia. E eu fiquei muito preocupado com isso. Aí a gente fez, eu não tinha muito dinheiro na época porque eu vivia de extra. E eu tinha um pouco de dinheiro guardado e esse dinheiro eu gastei e paguei uma das ultrassom mais caras que tem na única clínica que fazia aquele tipo de ultrassom para ver se estava tudo bem. uhum. E quando o médico terminou, ele falou assim: tá tudo bem, a única coisa que não tá bem é vocês terem descoberto só agora. Mas tudo bem. E, e quando ele nasceu também, eles induziram o parto durante 38 horas, foi um parto bem difícil. E o Miguel ele nasceu com desconforto respiratório, com a temperatura do corpo baixa, com a glicose baixa. Tudo isso porque passou do tempo de nascimento. E quando nasce teu filho, a única coisa que tu quer é sair do hospital logo e ir pra tua casa, pro teu conforto. Sim. E a gente teve que ficar lá 5 noites. Mas eu tinha certeza, assim, que não tinha nada de errado com o menino, porque foi Deus que deu, a Gi não podia ter. Mesma coisa com a Luísa. Tu vai angustiado, tu vai apreensivo, tu vai com ansiedade, mas tu tem certeza de que vai dar tudo certo. Realmente os filhos de vocês são um milagre, assim, né? Uhum. Que ela não poderia ter filhos, hoje tem
Hoje em dia a Tem gente dois. cuida pra não ter o terceiro. Hoje em dia o problema é não ter mais, né? Já quer parar com isso. E a gente tem gêmeos na família, tanto de um lado quanto do outro, então a chance Pode é vir alta. mais dois, né? Ou três. Então, bom É parar aí. melhor parar. É.